Meus amados, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos aí no primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. E estamos chegando aí na 10ª lição, queridão, queridona. Você vai ouvir aí um barulho de moto, tal, é porque estamos aí em frente a uma avenida, passa bastante carros, motos, mas fique em paz. Lição 10, que será ministrada aí dia 5 de março de 2023, 5 de março de 2023. Querido, o tema dessa lição é o avivamento na vida pessoal. Avivamento na vida pessoal é a lição de número 10. Avivamento na vida pessoal. Que lição tremenda, maravilhosa. O texto áureo dessa lição está inserido nos Salmos de número 63 e os versos 3 e 4. É o texto áureo, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Que coisa tremenda! Salmos 63, o verso 3 e 4 na Almeida Revista e Corrigida. A verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A leitura bíblica em classe está nos Salmos 63, o verso 1 ao verso 8. Salmo 63, verso 1 ao verso 8. Os objetivos desta lição, ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. O segundo objetivo da lição é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E o terceiro e último objetivo é entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. A palavra-chave desta lição é fervor. Palavra-chave, fervor é a palavra-chave da lição. Fervor. Vamos aí para a introdução da lição. A introdução da lição. A lição de número 10. A palavra-chave é fervor. A introdução diz assim: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui casamento, a vida familiar, a escola, faculdade, trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do cristão, do servo, da serva de Deus, do crente, daquele que serve a Deus. Meu amado, o primeiro ponto da lição diz assim: primeiro ponto da lição, o avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera é o primeiro tópico, contemplando e bendizendo ao Senhor. Segundo tópico, Deus é nosso auxílio, é o terceiro tópico. Esse primeiro ponto da lição é baseado no Salmo 63, os versos 1 ao 8. É o primeiro ponto dessa lição, falando do avivamento
na vida do salmista. O significado do Salmo 63, meu amado e amada, trata da dependência do salmista por Deus. O rei Davi escreveu este salmo, assim como ele escreveu outros salmos. Ele foi escritor, compositor de 73 dos 150 salmos que estão na Bíblia. Entre 73 deles tem nas suas epígrafes o nome de Davi como o compositor destes salmos. Então, o significado do Salmo 63 trata da dependência do salmista por Deus. O rei Davi escreveu este salmo de lamento individual quando ele estava no deserto de Judá, longe da arca e do local de adoração formal. Isso poderia ter sido quando ele estava fugindo de Saul, ou até mesmo fugindo de Absalão, seu filho. Pode ter acontecido aí a composição deste salmo. O tema da confiança que os Salmos 61 e 62 enfatizam atinge um clímax em Salmo 63. Embora Davi estivesse a quilômetros de distância da Arca da Aliança, ele ainda adorava a Deus. O Salmo 63, os versos 1 e 2, mostra a sede que Davi tinha por Deus, a sede de estar na presença de Deus, a sede de adorar a Deus. Isso mostra que Davi era um homem avivado. Evidentemente, a sede de água de Davi no deserto o levou a expressar a sede de sua alma por Deus. Ele fez uma comparação. A sede que ele estava no deserto de água, ele tinha uma sede maior por Deus, porque a água no deserto é muito difícil, não tem? E essa água ia saciar sua sede. E só Deus pode preencher o vazio que existe no homem, só Deus pode preencher a vida do homem. E Davi, ele tinha sede de Deus. Assim que Davi se levantou pela manhã, ele se deu conta de sua necessidade de Deus. Ele estava falando de sua dependência de Deus. Davi, ele dependia de Deus. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vivia na dependência de Deus. Os Salmos 63, os versos 3 ao 8, mostram a satisfação de Davi com Deus. Davi, ele estava satisfeito com a presença de Deus. Portanto, a sede de Davi, meu amado e amada, por Deus, encontrou alívio quando ele o louvou. Ele começou a adorar, a louvar a Deus. E enquanto ele louvava, Deus foi saciando a sua sede. Além disso, ele considerava o amor leal do Senhor ainda melhor do que a própria vida. O amor de Deus alimentou e refrescou Davi mais do que a água que ele precisava. Levantar as mãos para Deus era um gesto de oração. Davi, em pleno deserto, com sede, cansado, fadigado, um calor caustigante de 50 graus, ele adora o Senhor, ele levanta as mãos para os céus e adora e louva o nome do Senhor. Pensar na capacidade de Deus de satisfazer todas as suas necessidades trouxe uma sensação de plenitude à vida de Davi. Ele comparou isso com a sensação de um estômago cheio com a comida mais rica do mundo. A meditação de Davi sobre Deus transbordou em louvor. O apoio e a provisão da parte de Deus, a segurança de Deus, foram as causas imediatas da meditação e louvor de Davi. Mais uma vez, Davi se retratou como um pássaro sob a asa de sua mãe e como um bebê dependente mantido por seu pai.
e ele adorou, louvou ao Senhor e foi preenchido por Deus, porque Deus se fez presente na vida de Davi. A síntese do primeiro ponto da lição diz: o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista Davi. Meu amado e amada, o segundo ponto dessa lição vai falar do avivamento espiritual do crente. O avivamento espiritual do crente. Os tópicos dessa lição falam sobre reservando uma agenda de piedade. O segundo tópico, a prática da oração. E o terceiro tópico, a leitura devocional da Bíblia. Devocional são práticas de devoção feitas diariamente. Essas práticas ajudam o cristão a manter uma vida mais próxima de Deus. Em disciplina e constância, práticas devocionais ajudam a aumentar a santidade e a vida reta, pois é um contato rotineiro com a realidade espiritual e os princípios bíblicos. Meu amado e amada, a meditação sobre a pessoa e as obras do Deus Todo-Poderoso pode trazer refrigério e revigorar qualquer servo, qualquer serva do Senhor. A meditação em Deus preenche uma necessidade básica no coração de cada pessoa, uma necessidade tão básica quanto comida e bebida. Não apenas satisfaz o crente, mas transborda em louvor, tornando uma bênção tanto para ele como para os demais que estão ao seu redor. Deus, ele fala conosco através de sua palavra. As Escrituras Sagradas, Jeremias 10:1, Isaías 51:7 nos informa e nos confirma essa verdade. Nós falamos com ele através de oração. É forte demais. Eu vou repetir para você colocar na sua mente, no seu coração. Deus fala conosco através de sua palavra, as Escrituras Sagradas, e nós falamos com ele, com Deus Todo-Poderoso, através da oração. Esta via de comunicação entre nós e Deus não pode se tornar de forma alguma uma via de mão única. Não, senhores, aí não vai funcionar. Onde apenas pedimos favores sem jamais dar ouvidos a advertências e a instrução do Todo-Poderoso. Mas deve se tornar uma via interativa de mão dupla para nosso crescimento espiritual, para nossa vida na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele disse: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Deus, ele deseja que tenhamos o hábito regular de orar a ele, de falar com ele, de clamar a ele, de suplicar a ele. Mas isso não significa que vamos orar o dia todo, todos os dias, sem nenhuma pausa. Não, senhores. Simplesmente significa que não devemos deixar de fazer da oração um hábito. Nós temos que ter a oração como um hábito. Como um hábito. Devemos orar regular e constantemente para manter nosso contato com Deus. As Escrituras indicam, meu querido, minha querida, meu amado, que orar mais de uma vez ao dia era prática comum entre os servos de Deus. Pelo menos numa ocasião, Jesus levantou-se muito cedo para ter algum tempo para orar mais, para falar mais com Deus em oração, em um lugar reservado. Você pode confirmar essa verdade em Marcos capítulo 1, versículo 35, que registra assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava ao Pai.
Meu querido, minha querida, o hábito de estudar a Bíblia também traz inúmeros benefícios para todas as áreas de nossas vidas, pois a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas, infelizmente, querido, querida, nem mesmo muitos cristãos têm esse hábito de estudar a Bíblia. E quando eles deixam de estudar a Bíblia, de orar, eles se tornam presas fácil para o engano religioso. O apóstolo Pedro, ele registra na sua primeira carta, primeira epístola de Pedro 3, versículo 15, ele diz: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Meu querido, minha querida, Pedro, ele nos orienta que é de suma importância que todo cristão saiba como dar respostas às pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus e da sua fé. Assim, então, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Em Oséias 4, 6 está registrado: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, que são inspiradas por Deus, vão mudar o rumo da sua vida. Em Josué 1:8 está registrado o Senhor falando a Josué: não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amado, a síntese desse segundo ponto diz assim: as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Vamos aí agora para o terceiro e último ponto dessa lição. Terceiro e último ponto: a vida pessoal e familiar do crente avivado. Vamos fechar a lição nesse terceiro ponto. Primeiro tópico: a vida pessoal. É importante nós percebermos que o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, cuidado também da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16. Paulo aconselhando seu filho na fé, Timóteo. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossas vidas e na nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Tudo isso faz parte da nossa vida pessoal com Deus. A vida com o cônjuge, a vida com seu esposo, com a sua esposa. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Tudo isso faz parte da vida avivada na presença de Deus. E também, meu amado e minha amada, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com seus filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida na presença de Deus. Também os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior da vida de cada cristão. Ele é feliz, é alegre, porque o Espírito de Deus
da alegria e felicidade através da palavra de Deus. Meu amado, minha amada, vamos concluir. A sínopse do terceiro ponto diz: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Vamos para a conclusão da lição. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com Deus, com a palavra de Deus e o Deus da palavra, e que possamos ter uma vida de oração, estudo da palavra de Deus e uma vida avivada na presença do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.